Olá, amados. Estamos aqui mais uma vez. Quero aqui deixar uma mensagem, até um caso bem polêmico. Queria pedir aos amados que assistissem, prestassem atenção. Aqueles que não são inscritos se inscrevessem, curtissem, compartilhassem com outras pessoas, principalmente quem tem filhos, pessoa que tem criança aí, adolescente, jovens. É bom ouvir uma mensagem dessa, né? Deus vem tocando muito no meu coração, um caso até polêmico, que a gente está ouvindo falar muito aí, e as pessoas estão tudo assim, aterrorizadas, né? Eu, como graças a Deus não me assusto com nada, eu acredito muito em Deus, e acredito que nada acontece que não seja, no mínimo, permissão dele, né? Ele pode não se agradar daquilo ali, mas ele vai deixar acontecer ou não. Então, eu queria deixar aqui um texto bíblico que encontra-se em Provérbios 22, versículo 6, e diz assim: Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Essa é a nossa missão como pais, pai, mãe, que se importa verdadeiramente com o seu filho, deve instruir os seus filhos, no caminho do Senhor, que é o melhor caminho a ser seguido, pois a palavra de Deus diz, que se você instruir ele, ainda quando ele envelhecer, ele não se desviará. Então, é uma coisa que a gente deve enfatizar. E através dessa mensagem, Deus vem me tocando muito com uma mensagem voltada sobre liberação das drogas, né? E na verdade, é uma liberação da maconha, né? E é o que está aí a polêmica no momento. Eu queria falar um pouquinho, já que me veio essa mensagem. Tem visto muitas pessoas apavoradas, aterrorizadas, né? E devemos nos preocupar. Se você me perguntar o que eu penso, eu falo que eu sou contra. Eu sou contra qualquer tipo de liberação que confronta a palavra de Deus. Então, se confronta a palavra de Deus, para mim eu já sou contra. Então, essa é a minha opinião. Não, não discuto com ninguém que tenha uma opinião contrária, até porque respeito todas, mas essa é a minha, né? Sobre a liberação. Muita gente falando, culpando governos, né? Culpando políticos. Concordo. Se liberar, essas pessoas depois vão ter, que prestar uma conta a Deus. Mas o que eu queria deixar enfatizado aqui, que independente da liberação da maconha, dois pontos. O primeiro, estando ou não, liberado ou não liberado, as pessoas que quiserem usar vai continuar usando. Esse é um fato, né? O outro ponto que eu queria deixar ainda que libere o uso da maconha, você irá usar maconha? É uma pergunta. Porque está liberado você vai usar, ou você vai continuar entendendo que aquilo ali não te faz bem, não faz bem à sua família? Mas o ponto mais importante que eu queria deixar, que a gente está muito preocupado, com o que o governo libera, com o que os políticos liberam, e eles não estão nem aí para o povo. Se tiver de liberar, vai liberar. O que cabe a nós no momento é pedir a Deus, e se liberar, fazer o quê? Mas a nossa parte a gente deve fazer. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, cada um que está ouvindo aí. O que você está fazendo, principalmente com o seu filho, para que ele não tenha acesso às drogas? O que você está conversando com ele? Você vem conversando ou você vem deixando apenas com o governo? Que é uma coisa que a gente deve analisar, porque nós temos uma culpa nisso daí. Muitas das pessoas estão criticando, leis que são liberadas aí, mas não educa o filho, não mostra o caminho verdadeiro. Você está mostrando o caminho verdadeiro ao seu filho, mostrando a realidade, se ele entrar no caminho das drogas, que muitas das vezes, muitas drogas ilícitas que tem aí, que as pessoas começam, muitas das vezes, se você olhar, começou com algumas drogas lícitas. Não preciso dizer nome de alguma, mas basta vocês pesquisarem.
E o que nós estamos fazendo para evitar que os nossos filhos queiram usar isso daí? Será que nós estamos fazendo nossos papéis de pais e mãe? Será que nós estamos acompanhando nossos filhos? Estamos deixando eles aí a Deus dará, né? Andando em meios a pessoa que você sabe que usa e você está deixando ele jogar da própria sorte. Então é essa a nossa parte. Muita coisa pode ser liberado pelo governo, mas nem por isso você precisa permitir que chegue à sua casa. E como que você faz isso daí? Orientando o seu filho, mostrando a realidade e o principal, direcionando ele no caminho de Deus. Porque se ele ouvir, né, a palavra de Deus e a seguir em espírito e verdade, se você também faz isso, dificilmente o seu filho vai desviar. É muitas pequenas chances, porque o nosso Deus é poderoso, né, para mostrar uma alegria no seu filho que não precisa ser das drogas. Então a gente deve observar isso daí, porque a gente está muito preocupado com as leis, né, que estão sendo liberadas aí, tem várias, e a gente mesmo não faz a nossa parte, né, que é a parte social. A gente está querendo botar em cima do governo, estamos querendo colocar em cima do colégio, mas não paramos para ver que muitas das vezes a culpa é até nossa. E muitas das vezes a gente também tem uma responsabilidade sobre isso daí, né? Sobre uma questão social, sobre uma educação, sobre o quesito da educação da sociedade. Muitas das vezes tem o dedo nosso, né? Nós temos uma grande parcela nisso daí e estamos jogando a responsabilidade, querendo que eles criem leis, mas nós mesmos não fazemos nossa parte, ainda que proíbam as drogas, né? Se fosse lá e colocasse, olha, é proibido, as pessoas iriam continuar usando, né? Não é a lei que vai fazer uma pessoa usar ou não, até porque existe várias leis aí que diz você não pode matar e as pessoas matam, você não pode roubar e as pessoas roubam, né? Várias leis, você pode ver aí. Não vai ser a lei da droga, da maconha, que vai dizer se você tem que usar ou não, se seu filho tem que usar ou não. Essa é a parte que cada nós se preocupar, né? Que é a parte do conversar com nossos filhos, né? Olhar, fazer nossos papéis de pais, que muitas das vezes a gente não está fazendo. A gente está botando muito em cima do governo, muito em cima de colégio, achando que eles têm responsabilidade sobre nossos filhos. Não, eles criam lei por modo geral. Muitas das leis você vai concordar, outras você não vai concordar, né? Outras pessoas irão concordar e você vai ficar ali não concordando. Nem por isso eles vão mudar a lei por causa de você. Agora, dentro da sua casa, você pode fazer a sua parte. Analisa direitinho, né? Principalmente nós que temos criança aí, jovens, adolescentes, somos nós que temos que mostrar a lei correta neles, que é a lei de Deus. Essa é a lei que pode ter certeza que não irá te trazer tristeza. Mas às vezes você olha a pessoa aí, ela questiona uma lei do governo, mas ela mesma não está blindando a casa dela, né? Ela mesma já leva o filho para um ambiente que ao longo prazo aquilo ali vai ser problema. Não queria falar algumas coisas, mas vamos dizer assim, um exemplo. Eu já vi casos de os pais reclamarem porque o filho virou um alcoólatra, aquele cara que não tem mais controle. Mas aí você puxa o passado, muitas das vezes quem levou aquele filho até para um bar, até para um lugar que tinha bebida, foi o próprio pai, né? A própria mãe. Aí depois reclama. É a mesma coisa que o quesito da droga. Não é que os pais estão levando o filho para usar maconha, mas será que foi conversado, né? Será que chamou o filho e falou, filho, você está numa idade de descoberta, senta aqui que eu vou te mostrar, né? Mostrar um filme nele, mostrar uns vídeos, mostrar a realidade. Tem que mostrar a realidade nua e crua. Você tem que mostrar uma pessoa iniciando e depois o fim dela, né? É preciso. Essa é a nossa parte como cidadão, né? Como pessoa que se preocupa com nossos filhos. Agora, se ficarmos aí apontando o dedo, porque o governo liberou, amigo, e você não blindar sua casa, não vai adiantar de nada.
ainda que não libere as drogas lá. Se você não se orientar, não pedir a Deus, não botar seu filho, não mostrar o caminho dele do Senhor e ele não seguir esse caminho, possa que mesmo as drogas ou qualquer que seja, vamos falar da maconha que é a que estão querendo liberar, ainda que não seja liberado, pode acontecer de um jovem a conhecer mesmo sendo proibido, até porque não é proibido. Se vocês procurarem saber, hoje não tem uma comercialização da droga em comércio liberado, né? Existe uma comercialização ilegal. Então, de qualquer maneira, ela continua sendo consumida, tendo lei ou não tendo lei. A lei vai ser apenas para regulamentar, é o que eu estou falando, eu não concordo. Daqui a pouco vão falar, você concorda. Não, eu não concordo com nada que infrinja a lei do Senhor. Mas é o que eu estou falando, a nossa preocupação maior hoje tem que ser orarmos, falar, Senhor, que seja feita a sua vontade ou a sua permissão. Mas a nossa missão maior é orientar nossos meninos, né? Orientar nossas filhas, oriente aí seus adolescentes, quem tem neto, oriente, não deixe solto aí de qualquer maneira. Muitas das vezes, finais de semana, a gente deixa os filhos jogados para lá e vai para qualquer outro lugar. Então é preciso fazer a nossa parte, que às vezes a gente está criticando o governo, criticando tudo e não fazemos a nossa parte. Então a nossa parte qual que é? Orarmos pelos nossos filhos, né? Mostrar o caminho nele, o caminho real, mostrar o caminho de Cristo. Ao mesmo instante, tu tem que mostrar o outro caminho. Falar, olha, o caminho de Cristo te leva a isso aqui, ó. Olha isso aqui, como que é. E mostrar o outro caminho, que é o caminho da perdição, onde tem droga, onde tem tudo isso daí. E aí, pelo menos você fez a sua parte, né? Você mostrou a realidade nele, não o deixou à mercê, né? Aquela coisa onde você deixou ele crescer e ele vai ter que descobrir lá fora. Não, você pode apresentar a ele de uma forma amiga, você sendo pai, sendo mãe, né, sendo um parente muito próximo. É preciso fazer isso daí, porque muitas das vezes a gente só briga, mas a gente não orienta sobre o que pode acontecer. Então é a mensagem que eu queria deixar, que a gente faça, né, que a gente faça a nossa parte. E a nossa parte é essa daí, é instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, orar por eles, vigiar, né, buscando na palavra de Deus. E assim, ainda que o nosso filho venha ter contato lá fora, mas ou ele vendo alguém usando ali, ele já sabe o caminho que aquilo ali pode levá-lo, né? Então é preciso a gente fazer a nossa parte. A gente, quando chegar a tempo aí de eleição, essas coisas, você vai analisar o que o cara fez, se foi bom ou ruim, mas a nossa parte precisa ser feita. E hoje é o momento da gente fazer a nossa parte, ainda que libere. Não se aterrorize com isso. Agora, o que você pode fazer é o que eu estou falando. Coloque nas mãos de Deus, pegue o seu filho ali, pegue seu parente, principalmente os novos, que a gente já é mais velho, a gente já tem a mente feita, pode liberar o que for, que eu não vou usar, não vou ter problema com isso. Mas tenho minha filha, então tenho que orientar, então a gente tem que estar conversando com eles e o principal, direcione o seu filho no caminho do Senhor, o leve para a igreja, faça com que ele ouça a palavra de Deus, que ele esteja nesse ambiente onde não existe droga, onde ele vai estar conversando com jovens que não usam isso daí, e a sua chance de ter um filho que cresça no caminho do Senhor é muito maior. E vocês podem ter certeza. Às vezes vai falar, mas está dentro da igreja é chato. Mas não é não, é maravilhoso. Eu venho descobrindo como que é bom, é uma alegria que não te traz pesar na consciência. Tudo que tu faz lá é leveza, você sai feliz daquele local. Então é o que devemos querer o nosso filho, até para que amanhã ou depois a gente não chore. Porque às vezes você não quer levar o seu filho para o caminho do Senhor, né? E amanhã depois você chora porque ele seguiu um caminho de perdição
E aí, quanta lágrima, quanto desespero que torna aquilo ali, porque você não instruiu no caminho correto. Então, essa é a nossa missão, amados. Que a gente faça a nossa parte, não se apavore com o que estão liberando aí, porque esse mundo não é de Deus, esse mundo é do maligno. O que a gente tem que fazer, nós que somos servo de Jesus, servo do nosso Deus, devemos fazer a nossa parte, que é a oração, direcionar os nossos filhos, guiá-los, né, por um caminho perfeito enquanto estão debaixo de nossas asas. Não adianta você querer guiar ele depois que ele já estiver voando sozinho. Então a hora é agora. É hora de orar, é hora de mostrar para ele a realidade, é hora de fazer a sua parte como pai. Então essa é a mensagem que eu queria deixar. Que Deus os abençoe e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Tenho certeza que é uma palavra de edificação, né? O nosso Deus nos mostrando um caminho que não é o de se apavorarmos, mas sim de orar e de guiar os nossos filhos pelo caminho perfeito. Vou deixar uma oração aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra em meio a esse tempo de turbulência, mas sabendo que o Senhor sempre tem uma palavra para confortar os nossos corações e que possamos, Senhor, estar fazendo a nossa parte, direcionando nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes no seu caminho, Senhor, para que até quando velho eles não venham se desviar. Essa é a sua palavra. Muito obrigado, abençoe cada pessoa que a ouviu. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem, amados. Compartilhe. Tenho certeza que será uma palavra de edificação que irá ajudar muitas pessoas a não ficarem aterrorizadas com o que está vendo e, o principal, irá ajudá-las a blindar a sua família no caminho de Cristo. Que Deus os abençoe.